Ó, pessoal, a gente conversou tanto sobre acordo União Europeia-Mercosul no primeiro segmento do programa. É importantíssimo a gente dar uma espiada na situação política dentro da Europa, particularmente no centro dela. Temos duas situações ali que, combinadas, criam um quadro que a gente precisa dar uma espiada nele com alguma calma. O presidente francês Emmanuel Macron, ele prometeu hoje nomear um novo primeiro-ministro nos próximos dias, depois que o atual foi derrubado pelo parlamento em 3 meses de cargo. A França vive esse impasse político inédito que se repete também em outros países ali do lado, a Alemanha. A maior economia do continente, ela mesma se define hoje na discussão política alemã como o homem ou como o ser doente da Europa, a Alemanha. A Alemanha vai para uma eleição em fevereiro e não temos ideia do que vai acontecer. Confira os detalhes dessas duas crises. Emmanuel Macron foi à TV certificar os cidadãos franceses de que vai continuar no cargo até o fim do mandato, apesar do voto de desconfiança que o parlamento impôs ontem a Michel Barnier, nomeado primeiro-ministro há apenas 3 meses. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. A decisão do Legislativo obriga Macron a anunciar um novo chefe de governo. E para garantir a estabilidade do futuro premier, o presidente vai precisar costurar uma nova coalizão no parlamento. Até aqui, o governo não conseguiu sequer aprovar o orçamento público para o ano que vem. O impasse político se soma a uma série de desafios econômicos que o Palácio do Elyseu acumulou nos últimos anos, como os efeitos da pandemia, que levaram ao crescimento dos gastos do governo e à escalada das taxas de juros. Há também os reflexos da guerra na Ucrânia, como o aumento nos preços de energia. Durante o governo de Macron, a dívida pública da França avançou e já está no patamar superior a 110% do PIB. Na Alemanha, o país mais rico do continente europeu, a situação é parecida. A crise política mina a capacidade de resposta do governo à estagnação econômica. Em novembro, a coalizão de 3 partidos que sustentava o chanceler alemão Olaf Scholz ruiu, o que levou à convocação de eleições antecipadas num cenário de fragmentação partidária. E a extrema-direita agora surge como uma das favoritas a assumir o país. Enquanto isso, o PIB alemão chega ao 3º ano seguido praticamente sem crescimento real. E a produção industrial, o principal trunfo da economia alemã, caiu 12% em 6 anos. Carolina Pavese, independente das especificidades das crises políticas para Paris e para Berlim, é um fato razoavelmente raro a gente ter as duas principais nações no centro da Europa. E a gente não consegue imaginar, historicamente, a União Europeia sem o que a Alemanha e França significaram lá, desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando elas começam a ter os primeiros fundamentos, primeiro para explorar carvão, depois para o mercado comum, depois para a União Europeia, depois para a expansão da União Europeia. É impossível imaginar a Europa de hoje sem esses dois. Como é que fica? Bom, Waki, a União Europeia e a Europa em geral está numa situação muito delicada, né? Como você colocou, desde a década de 50, lá em 51, quando foi criado o primeiro início do que hoje é a União Europeia, a gente tinha essa união de 6 países, sendo sempre a Alemanha e a França capitaneando esse processo de integração e sendo os principais responsáveis por manter essa união estável, relativamente estável, e navegando todas as crises ao longo dessas mais de 7 décadas. Nós tínhamos aí também um outro país importante, que era o Reino Unido, mas sempre com uma abordagem mais seletiva em relação ao bloco, tanto que optou em sair em 2016. Então, é muito crítico para a União Europeia que ela se encontre esse ano com esses 2 países principais numa grande crise política, que também é impulsionada por uma crise econômica, e uma deixa a outra mais difícil de ser resolvida, quando a gente tem um contexto de uma guerra da Ucrânia que vai entrando para um 3º ano e também uma perda de competitividade. Um outro fator importante foi que nesse ano foi publicado um relatório do ex-presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, onde ele fala que é necessário investimento de mais de 700 bilhões de euros anuais na União Europeia para ela conseguir se manter competitiva nos próximos anos. Então,
a União Europeia está em grandes apuros. Alberto, a gente lembra, por exemplo, presidentes socialistas na França, como Mitterrand, e chefe de governo na então Alemanha Ocidental, Helmut Kohl, um conservador, um democrata cristão. Antes disso, na fundação do G7, a gente lembra de Giscard d'Estaing, um presidente conservador na França, e Helmut Schmidt, um chefe de governo social-democrata na Alemanha. E esses dois países sempre tiveram uma visão de Europa, que através da qual eles achavam dessa união França-Alemanha, através da qual eles achavam que era a única maneira do bloco prosperar e resistir. Agora a gente não tem lideranças políticas expressivas em nenhum desses dois. Que cenário você vê? A lógica que imperava era uma lógica de contraposição à União Soviética, contraposição ao Pacto de Varsóvia. Era uma lógica que forçava a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, da sua destruição interna, econômica, de infraestrutura, a se unir. Inimigos, França e Alemanha, formando o eixo central político-econômico desse bloco que atuava, de certa forma, até como um buffer, uma zona tampão entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Lideranças importantes apareceram, você nomeou vários, mas podemos lembrar também General de Gaulle, podemos lembrar de vários outros nomes. O fato é que a Europa, com o fim da Guerra Fria, perdeu algo de um significado estratégico para os Estados Unidos, seu principal aliado, e passou a enfatizar uma agenda mais econômica, mais de expansão da economia de bem-estar social, abraçando, acolhendo os países que até então tinham vivido sob a influência de Moscou, da União Soviética. Essa expansão da União Europeia leva a uma dissolução da sua própria razão de ser e a uma necessidade de aportes financeiros que agora cobram a conta. Isso foi intensificado com o conflito com a Rússia e com decisões, né, entre Rússia e Ucrânia, mas pensando que é um conflito do Ocidente com a Rússia, e com decisões de alterações de algumas bases da raiz europeia. Né? Vamos lembrar que a primeira consolidação europeia depois da Segunda Guerra Mundial, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, né, que busca estabelecer uma base comum de energia e do principal insumo industrial para esses países em recuperação econômica. E a decisão europeia atual de alterar sua matriz energética faz com que ela se torne dependente da Rússia, logo no começo da guerra, levando ao enfraquecimento das economias nacionais, com o aumento da inflação e a perda de popularidade. Então, talvez essa seja a causa desse enfraquecimento dessas duas grandes economias, são pilares da Europa e do mundo livre, do mundo ocidental. Carolina, o Alberto está se referindo a um aspecto geopolítico fundamental, se a gente quiser entender a capacidade ou não de competição das duas grandes economias das quais estamos falando, da França e da Alemanha, ironicamente, a própria transição energética que torna os custos de energia tão caros na Alemanha, a ponto da indústria alemã, uma campeã de exportação, ter perdido essa capacidade de competição, sobretudo em relação à China. Mas o aspecto que eu gostaria que você abordasse são dos fenômenos políticos que são, digamos, um pouco além das fronteiras desses dois países, mas que tem dentro das fronteiras desses dois países uma expressão relativamente inédita. Eu estou falando da Alternative für Deutschland, a AfD, que é um grupo de, digamos, lá na ponta do espectro de direita na Alemanha. É inimaginável 2 anos atrás que tivesse o sucesso eleitoral que tem hoje. E a gente vê o mesmo tipo de desafio, grupo de direita de características diferentes, é importante que se diga, na França, com Marine Le Pen. Como é que esses dois fenômenos estão trabalhando juntos? Olha, William, eu colocaria como uma crise do liberalismo econômico, né? O projeto europeu, ele é um projeto de livre mercado, e aí a discussão que vocês estavam, inclusive, mostrando do avanço do acordo Mercosul-União Europeia vai justamente para corroborar com a expansão dessa agenda de abertura comercial e de um modelo econômico neoliberal que gera tensões dos dois lados, tanto dos movimentos mais nacionalistas que se opõem
a esse elemento de supranacionalidade que a União Europeia vai ganhando ao longo dessas décadas e que então, portanto, vai gerando uma sensação de redução do poder e do controle nacional sobre políticas domésticas e, ao mesmo tempo, também uma oposição dos partidos e dos grupos dos movimentos sociais mais de esquerda, que também, por outros motivos, vêm contra essa agenda neoliberal. Isso a gente vê muito claro na oposição ao acordo Mercosul-União Europeia, mas em outras agendas. Durante a década de 90 e o início dos anos 2000, enquanto essa globalização ela era muito promissora, havia uma certa satisfação e entusiasmo com esse processo europeu. Tanto é que, como o Alberto estava mencionando, com a queda do Muro de Berlim, nós tivemos esses grandes alargamentos, foram 7 no total na Europa, mas em 2004, incorporando 10 países, sendo 8 do leste europeu, e depois em 2008, e aí em 2013 nós tivemos a Croácia. Então ainda havia uma expectativa em inflar esse processo justamente porque ele parecia ser promissor. Com essa crise deste modelo econômico, isso acaba refletindo internamente. E aí, como a gente tem acompanhado, isso dá margem para que movimentos extremistas, para que agendas mais protecionistas, nacionalistas e estes movimentos de extrema-direita, como você mencionou, aflorassem e ganhassem mais força, como tem ganho, apresentando maior oposição tanto à União Europeia quanto dentro dos países como Alemanha e França, com esses governos que se colocam como governos neoliberais, mas de centro. Roberto, você já mencionou na sua outra resposta o impacto das crises políticas nas capacidades ou na capacidade europeia como conjunto de reagir por exemplo, ao que significa a guerra na Ucrânia. Mas ao que significa também o desafio à ordem internacional liderada pelos Estados Unidos até aqui, trazido pela China e o eixo formado. Agora, em que medida, imediatamente, Alberto, no horizonte próximo, nós estamos falando do horizonte de posse do Trump, estamos falando do horizonte da crise francesa, que não sabemos como é que vai se desenvolver, mas nós sabemos que tem uma data importante na Alemanha em fevereiro. E não tem ideia hoje quem vai ser o governo da Alemanha. Em que medida esses fatores, a eleição americana, a crise francesa e esse hiato na liderança alemã, que é uma coisa muito rara para aquele país, tornam praticamente impossível uma resposta coordenada ao que está acontecendo dia a dia nas guerras. Exatamente. E a posse de Trump, 20 de janeiro, a pressão que Trump exercerá pela equivalência em termos de orçamento de defesa da Europa e de aportes na sustentação da Ucrânia, e que certamente terá grande dificuldade de repercutir na França e na Alemanha em função deste impasse de lideranças políticas. O que se pode esperar é uma Europa enfraquecida nesse primeiro semestre. Vamos lembrar que na França uma próxima eleição teria que ser convocada só a partir de julho do ano que vem, e não há uma perspectiva de um governo que seja minimamente capaz de, além de uma aprovação orçamentária nesse momento, um Macron enfraquecido, questionado quanto ao seu mandato, o resultado da eleição alemã absolutamente aberto e incerto. Então, da Europa não se pode esperar nenhuma grande definição, se há algo positivo em termos de referência na Europa hoje é a Itália, de Meloni, que parece ter encontrado uma receita de governabilidade, mas afora isso, uma incerteza muito grande que deverá permanecer e com a preponderância de uma agenda pautada pelos Estados Unidos, pelo governo Trump.